Fala aí galera, professor Roberto Stabile, eu aqui novamente. Novamente vamos falar um pouquinho de atualidade, vamos falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Como é que começa isso, qual é a proposta, o que é isso, o que aconteceu mesmo, certo? Já que no dia 31 de janeiro de 2020, realmente o Reino Unido saiu definitivamente da União Europeia. Mas o que é isso? Que negócio é esse de saída do Reino Unido? O Brexit, depende, né? Cada um fala de uma coisa. O meu inglês, como é excelente, é claro, péssimo, né? É óbvio que a gente utiliza Brexit, eu sei, depende de cada um falando, mas a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Bom, primeira coisa é o seguinte, por que isso surge, né? Quais são os fatores relevantes para isso, certo? Primeiro momento é o seguinte, a gente vai ter uns dois bate-papos sobre isso. O primeiro bate-papo é a saída do Reino Unido. O segundo é quais são as consequências dessa saída. Eu já vou adiantando para vocês. O Reino Unido já está preparando uma nova lei imigratória. E nessa lei imigratória, para você ir trabalhar no Reino Unido, você precisa, primeiro, qualificação, muitas vezes nível superior. Segundo, falar fluente o inglês. Terceiro, já ter um emprego. Mas isso tudo, é muita coisa, né? Mais ainda, para você conseguir ficar no Reino Unido, você precisa ter uma oferta de emprego e com um bom salário. Senão, não há aprovação do visto. Olha só, tá? Quanta coisa é necessária para isso. Mas vamos voltar lá, isso depois a gente vai falar com mais calma. Vamos voltar lá para o início, certo? Lá para o começo dessa brincadeira. A gente sabe muito bem que a União Europeia, a gente vai ter uma aula só sobre a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico que foi muito bem consolidado, né? Ainda durante a guerra com o Benelux, mas depois a entrada dos países foi gradativa, né? E esse bloco foi se consolidando, até que formou a União Europeia de hoje, né? Uma união monetária que nem todos os países utilizam a sua moeda, mas realmente é uma região de grande importância, que tem o seu parlamento, né? Que tem as suas representatividades dentro dos países, mas isso aí chama a atenção do Reino Unido. O Reino Unido nunca ficou satisfeito, certo, em ter leis únicas para toda a União Europeia. Ele achava que sempre, certo, estava sendo governado por outros países, não por ele mesmo. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro fator. Não tinha uma soberania dentro do Reino Unido. Então, todas as leis que regiam agora a União Europeia eram comuns, não era a sua própria lei, com os seus interesses ou discordando de alguma coisa. Infelizmente, esse é o primeiro passo. O segundo passo começa lá na Guerra da Síria e os conflitos relacionados à própria questão do Estado Islâmico, que começa da seguinte forma, né? A Guerra da Síria com a Primavera Árabe, né? E um grande número de refugiados vem crescendo a partir de 2011 e 2012. Esse número de refugiados, claro, caminha para a Europa. Só que, num primeiro momento, esses refugiados foram até, como eu posso falar assim, recebidos pelos europeus. Por exemplo, a Alemanha ficou com mais de 1 milhão de refugiados. No entanto, vai chegando um momento em que esses refugiados começam a crescer de forma quase exponencial. E aí, o crescimento exponencial dos refugiados, mais os atentados terroristas que passaram a ser comuns na União Europeia, fizeram com que surgisse um pouquinho, ou quase tudo, do que nós chamamos de xenofobia. Xenofobia é um termo ligado à aversão ao imigrante. É um termo ligado tanto à cultura, quanto ao terrorismo, quanto ao trabalho, né? Essa questão do emprego, etc. Bom, mas esse foi um fator importante porque a União Europeia, em 2015, praticamente obrigou os países europeus a receber um número de refugiados. E nós sabemos muito bem que existem países europeus que são muito fortes economicamente. A Alemanha, certo, já tinha recebido mais de 1 milhão de refugiados, a França, por exemplo, o próprio Reino Unido e entre outros países ali que poderiam receber refugiados. O Reino Unido se negou veemente, falou assim, não vou receber esses refugiados, certo? Mais ainda, nós vamos fazer um plebiscito para sair da União Europeia. E esse plebiscito foi vitorioso com 52% a 48% para a saída do Reino Unido. E aí o processo começa.
Imagina o seguinte, um dos grandes países da União Europeia tentando sair, certo? Não vou falar pela porta dos fundos, mas tentando sair do bloco econômico, que é hoje um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, certo? Não só pela questão de soberania, pela questão da burocracia, entre outros fatores, mas principalmente pela questão dos refugiados. Para dar uma ideia, a União Europeia recuou rapidamente e pagou a Turquia para receber esses refugiados. Inclusive, agora, a Turquia quer abrir os seus portões, as suas portas, para que esses refugiados venham novamente para a Europa. E para você ver, sabe quantos refugiados tem na Turquia? 3.650.000 refugiados. Logo, como o Reino Unido, é claro, no Reino Unido, o plebiscito, sim, né, saída do Reino Unido venceu, esse processo durou de 2016 até 2020, já que a própria União Europeia não queria deixar o Reino Unido sair facilmente. Isso podia desencadear um processo de saída mútua de uma série de outros países. Tá? Essa é a primeira parte de atualidade sobre a questão da saída do Reino Unido. Nós vamos ter a segunda parte. Nós vamos também ter aulas, tá, escritas, certo, com exercícios, comentando um pouquinho sobre prova, como é que isso cai em prova. Isso é super importante. Claro, para você receber essas novidades, tem que se inscrever no nosso canal, é claro. Não só se inscrever no nosso canal, mas, é claro, ativar lá o sininho para você ver os vídeos novos que estão chegando. Mas essa parte é super importante, sempre é cobrado em prova. Tá? Saída do Reino Unido e todo o seu desenrolar, desde a questão dos refugiados até atualmente, como é que isso está acontecendo. Um abraço a todos, foi muito bom estar aqui com vocês. Até!